Se você quer aprender a dominar a timidez e o medo de falar em público, esse vídeo é para você. Esse vídeo eu separei estratégias selecionadas. Eu tenho 20 anos da minha vida que eu palestro. Aqui tem alguns crachás dos eventos aqui da minha esposa. E os eventos que eu participei, tanto como palestrante, também como participante. E é muito bacana poder me lembrar desses eventos aqui, em especial da Jornada Internacional de Direito de Gramado. Em cada um desses eventos, eu pude impactar vidas. Então, quando você aprende a dominar o medo de falar em público, as portas se abrem e muitas coisas acontecem. Hoje eu sou autor de 3 livros, está aqui o Imunidade Emocional, o Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos e ainda o Leitura Dinâmica. E como é que eu consegui escrever esses livros? Eu tenho mais um livro que é o Disciplina Inabalável. Como é que eu consegui escrever esses livros? Eu precisei dominar o medo de falar em público porque tudo que está nos meus livros são as coisas que eu acabei ensinando para as pessoas, são as coisas que eu acabei transformando a minha própria vida. E quando você domina esse medo de falar em público, você começa a se conectar com mais pessoas. Tem gente que precisa aprender a falar em público para advogar, outras pessoas precisam aprender a falar em público por questões profissionais, outras pessoas precisam aprender a falar em público para apresentar um TCC. Mas eu te falo um negócio. O safado ali, ó, ele sem vergonha, não precisa aprender a falar em público porque é um cachorro que está o tempo todo, né, se conectando com as pessoas. Então, assim, essa capacidade de você sentar aqui na rede, né, para a gente conversar sobre como dominar o medo, a timidez, medo de falar em público, que tanta gente fala assim, ah, esse é o maior medo do mundo, né, o medo de falar em público, e não é. Não é. O medo de falar em público, ele é decorrente de um medo, que é o medo de ser julgado. Esse sim é o maior medo da humanidade. É só uma consequência. O medo de falar em público vem do medo de ser julgado. E é por isso que eu vou fazer uma aula incrível. Tá o link aqui embaixo para você clicar e se inscrever. O nome dessa aula é Como Vencer a Timidez e o Medo de Ser Julgado. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas muito importantes sobre como dominar o medo de falar em público. Mas nessa mega aula, ó quem tá ali perturbando. Nessa mega aula, que o link está aqui, uma aula gratuita, você vai ver estratégias ainda mais avançadas. Mas aqui já vai ser um bom começo. Fica aqui porque vai ser um esquentar das turbinas. E eu vou separar uma dica para o final do vídeo, que vai ser a minha melhor dica para você dominar definitivamente o medo de falar em público. Porque quando você não domina esse medo te domina. E aí você começa a evitar situações em que você fala em público. Sabe, eu já palestrei para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, Europa e também Estados Unidos. Eu já palestrei em inglês, as aulas em inglês que eu gravo com a camisa da NFL, para gerar uma conexão. E quando você não domina esse medo, você começa a evitar situações que te gerem exposição. E você acaba vivendo uma vida onde as pessoas não têm a oportunidade de te conhecer. E quando você domina o medo de falar em público, portas se abrem, porque as pessoas se conectam contigo com uma facilidade muito maior e você ainda consegue expressar aquilo que você pensa, sabe? Você consegue realizar muito mais, consegue conquistar muito mais na vida. Então, um dos segredos para você ter uma vida próspera, abundante, é você dominar a timidez, o medo de ser julgado, consequentemente, o medo de falar em público. E, Felipe, qual é o primeiro passo para dominar o medo de falar em público? Primeira coisa é banir aquela frase do vai, se der medo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque você pode ir e pelo medo, um medo tão acentuado, tão grande, o nível de ansiedade vai crescer tanto que talvez você trave. E se você travar, o trauma vai ser ainda maior. Então, o ideal é você aprender a dominar o medo. E como é que eu faço para dominar o medo? Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para ele. Entender por que você sente esse medo. E para cada pessoa vai ser diferente. Tem gente que, na hora que vai falar em público, julga antecipadamente que as pessoas vão te julgar. Esse é o primeiro ponto. Sabe? Você já fala assim, eu vou falar bobagem. Então, para se prevenir do julgamento alheio, você começa a se julgar. E tudo isso começou na sua infância e na sua adolescência. Quando você foi julgado pelas pessoas. Quando você foi julgado no sentido de que as pessoas ignoraram os seus acertos e focaram só nos seus erros.
e aí você começou a se julgar mais ainda, o nível de julgamento estava aqui das outras pessoas, o seu é ainda maior. Então, se os seus pais te julgaram na infância e adolescência, a tendência é que você se julgue ainda mais. Para quê? Para se blindar desse julgamento e falar, olha, se eu tiver um nível de exigência, de excelência, de julgamento, de cobrança interna excessiva maior que o de cobrança externa, é como se eu fosse estudar para uma prova que vale de 0 a 10, só que eu estudo como se ela valesse de 0 a 100. E aí, nesse padrão de cobrança interna, você nunca valoriza nada do que você faz, e quando você erra, você se culpa de uma forma excessiva. Na verdade, é o contrário. Quando você erra, você se culpa muito e a culpa te cega das coisas boas. O segundo movimento que acontece, que trava você de falar em público, é quando você teve na infância e adolescência a expectativa das outras pessoas. Às vezes acontece os dois. A cobrança e a expectativa, juntos. A expectativa é quando as pessoas esperam muito de você. Você percebe que se você errar, você vai estar decepcionando elas. E aí, cada pessoa tem uma história de vida. Às vezes, você teve pais ausentes e você só queria que eles prestassem atenção em você. Então você se cobrava para você mostrar valor. Você só quer ser reconhecido. A maior parte hoje em dia das pessoas, me fala muito isso assim, que me procuram, que me contratam, que entram nos meus treinamentos, falam assim para mim, Felipe, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado. Porque você não tem isso, você depende da valorização do outro, entendeu? Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Então, como é que eu faço para dominar o medo de falar em público? Você tem que entender esse medo. É um problema, é como se fosse um machucado. Você tem que entender o machucado. É um corte, queimou, é o quê? É um prego que está enfiado na minha mão? Porque se você não entende, aí é Sun Tzu, a arte da guerra, né? Se eu me conheço e conheço o inimigo, não precisarei temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você não se conhece, não conhece o inimigo e o inimigo é o sentimento, você vai perder todas as batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória uma derrota. Sun Tzu, a arte da guerra. Então, na hora que você vai vencer esse medo, ir para a guerra contra o medo de falar em público, que você perde muitas oportunidades, porque você não consegue dominar esse medo. Isso vem, assim, milhares de oportunidades, tanto como sabe, no nível pessoal, profissional. Você experimenta uma vida muito menor, muito menos feliz, porque você não consegue se expressar em público, você fica preocupado com a opinião das outras pessoas, aí você se julga antecipadamente, aí você acha que você vai falar bobagem, aí você começa a gaguejar, e quando começa a gaguejar alguém ri, você fica preocupado com a opinião do outro. E toda vez que eu subo num palco, eu tenho o seguinte ritual. É o ritual do perdão. Isso é libertador para você poder falar em público. O ritual do perdão é o seguinte, eu estou sentado e alguém está lá no palco, né? Na Jornada Internacional de Direito de Gramado, ou no evento lá do Conecades do meu amigo Vitor Baião, lá em Porto Seguro, ou na Faculdade de Lisboa, Faculdade de Direito lá de Portugal. E eu estou lá no palco, estou lá sentado de frente para o palco e o cara começa a ler meu currículo. Ele começa a falar quem eu sou e eu começo a me lembrar da minha história. Então a primeira coisa que eu me recordo sempre que eu vou falar em público é que eu tenho uma história e que eu valorizo a minha história. E talvez a minha história seja menor do que a de muita gente no mundo, mas é a minha história. Você precisa valorizar a tua história na hora que você vai falar em público, porque você precisa saber o seu valor e entender que você não precisa ser perfeito. Talvez esse seja um dos mantras que eu sempre pratico todos os dias, sabe? Porque tudo na vida é treino, né? Quando a gente para de treinar, já era. É feito academia. Quando você para de treinar, já era. Então, eu sempre treino. Se tem um mantra muito importante para você anotar, é o de que eu não preciso ser perfeito. Então, tem 3 perdões que eu uso antes de falar em público. Isso é libertador. O primeiro perdão que eu me dou é de que eu posso errar, porque errar é humano, eu não preciso ser perfeito, mas eu vou fazer o meu melhor. Então eu não me preocupo se as pessoas vão gostar ou não da minha palestra, e quando eu passei a não me preocupar se as pessoas iam gostar ou não da minha palestra, as pessoas passaram a gostar mais ainda da minha palestra. É muito louco isso, mas é verdade. Pessoas admiram pessoas que se admiram, pessoas gostam de pessoas que se gostam.
Então, se você quer que as pessoas te admirem mais, você precisa independer disso. Olha que louco. E aí, quando você não se preocupa, e não é que você vai banalizar e você vai falar assim, tô nem aí porque você pensa de mim, mas assim, o que as outras pessoas pensam sobre você não te define. Se alguém chega e te enche de elogio, não é por isso que você vai para frente na vida. Da mesma forma, se alguém chega e te enche de crítica, não é por isso que você devia ir para trás. Então, o primeiro ponto é o perdão. Eu me perdoo. Eu não me exijo o eu não posso errar. Eu não tenho mais idade para perder tempo. Não! Eu vou subir no palco, olha que eu palestro tem 20 anos. E eu falo, eu vou fazer o meu melhor. É a única coisa que eu me concentro, não é nem me preocupo, é fazer o meu melhor. E eu encontro a alegria daquele processo, eu encontro a alegria de me comunicar com as pessoas, de me conectar com as pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. E ao final de cada palestra minha, eu sempre escuto: você mudou a minha vida. E eu sei que isso é uma frase muito, sei lá, não sei se é prepotente ou se é ambiciosa demais. Você mudou a minha vida, mas muita gente chega para mim e fala assim: olha, Felipe, eu assisti uma palestra sua há 5 anos e dizem que uma palestra não muda nada, mas mudou. A sua palestra mudou a minha vida. E tem muita gente. Se você assistiu uma palestra minha, depois comenta aqui se de alguma forma eu impactei a sua vida. Mas tem gente que fala assim: mudou a minha vida, cara. Tem a história do Silvio, que o Silvio ele tem uma empresa de eventos em Minas Gerais. E o Silvio é um cara muito querido. E uma vez ele me chamou, me convidou para palestrar na Ordem Demolei. Eu nem sei se eu podia falar isso aqui, mas já falei. E o Silvio falou para mim: Felipe, eu te conheci num evento em que eu tava nem aí, cara. Eu tinha ido pro evento para curtir, sabe? No Conecades, lá do Vitor Baião. Vem eventos. E eu falei assim: eu vou assistir uma palestra. Eu assisti a sua palestra e mudou a minha vida. Eu era um cara meio sem rumo na vida, depois eu peguei o foco. E tem muita gente que fala: cara, até o meu jeito de andar mudou. Até o meu jeito de pisar mudou. Então, se você quer falar em público de uma forma livre e espontânea, você tem que praticar. Mas antes de você praticar de forma real e concreta, você tem que treinar a sua mente para o primeiro perdão, que é você se perdoar. Eu me perdoo se eu errar. Eu vou errar, porque errar é humano, não tem como. Errar é humano. Se você pisa num palco pensando: eu não posso errar, você está dedicando sua energia para outra coisa que não fazer o seu melhor. Jogar a sua mensagem, sabe? E aí, você já se perdoa, porque assim, você entende que algumas pessoas não vão gostar de você. Você não é um pote de Nutella para agradar todo mundo. Nem a Nutella agrada a todo mundo. Poxa vida, tu vai querer agradar. Então, eu não tenho a pretensão de agradar a todos. Eu tenho o desejo, a missão e a intenção de jogar a minha energia no mundo. E vai impactar algumas vidas. E outras não vão ser impactadas. E tá tudo bem. Tem gente que vai gostar de você. Tem gente que não vai gostar de você. E vai sair xingando. Vai levantar no meio da sua fala. E aí é a hora do segundo perdão. Eu perdoo quem me julga. E esse perdão é libertador. Primeiro ele é incrível. Quando você consegue se perdoar por algum erro que você vai cometer. Na verdade, a gente tem que se perdoar por 3 coisas na vida: pelos erros do passado, pelos erros do presente e pelos erros do futuro. Porque errar é humano. E a gente não precisa ser perfeito, mas a gente pode ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. Foi o que o meu grande amigo, irmão, William Douglas, falou para mim quando eu fui fazer minha primeira palestra, minha primeira aula na rede LFG de ensino, lá em São Paulo. Na verdade, essa aula foi transmitida da Bahia, no estúdio da Bahia. E o William me deu várias dicas, várias estratégias, porque eu ia passar meia hora olhando para uma câmera e sem ter o retorno de texto de nada. Eu não sabia se o povo estava gostando ou não. E eu estava na minha aula ali, para uma câmera, e a câmera não responde, né? Você fica só dando a aula ali, meia hora, falando, e você não vê texto de ninguém. Você não vê um sorriso, você não vê nada. Você conta uma piada e imagina que o cara riu. E aí ele falou para mim, um dia antes, né? Me preparando para aquele desafio. Ele falou um monte de coisa, um monte de dicas. William Douglas, o guru dos concursos, o cara é juiz federal, da editora Ímpetus e tal. E aí ele falou para mim várias coisas. Ao final do texto ele falou assim: quer saber, esquece tudo que eu te falei. E ele falou para mim: divirta-se.
E aquilo mudou, sabe, a chave? Porque assim, divirta-se quer dizer, cara, para de se preocupar. Eu me perdoo se eu vou subir nesse palco aqui agora, eu vou palestrar, e eu me perdoo se eu errar. Eu me perdoo, porque errar é humano. Eu tenho o direito de errar, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu te perdoo se você me julgar. Então eu olho para as pessoas e eu perdoo cada uma delas. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Pronto. Tá todo mundo perdoado. Faltou ninguém. Então se você gostar da minha palestra, maravilha. Se você não gostar, por favor, me perdoe. É o terceiro perdão. É a desculpa que você pede para as pessoas e você se sente perdoado. Mesmo que o outro não perdoe você, sabe? Então quando você treina a sua mente para subir no palco, falar em público, ou gravar um vídeo, fazer uma live, se expor publicamente, e você fala, eu me perdoo se eu errar. Tudo é treino. Você vai começar isso faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Na hora que você chegar na faixa preta, é a hora que você aprende a errar sem se julgar. O faixa marrom ainda se julga, mas ele consegue se perdoar rapidamente, sabe? O faixa roxa, ele às vezes se julga, às vezes se perdoa, não é tanto assim, né? Não é tão rápido. O faixa azul, ele começa a se perdoar. O faixa branca não tem esse perdão, não. Ele já vai no julgamento, antes de errar, ele já está se julgando. Você vai subir no palco, você vai falar bobagem, e vai ser assim, e ninguém vai gostar, e vai ser ridículo. E, Aí você desce do palco na hora que você termina a sua fala e você pergunta para as pessoas, e aí, você gostou? Quando as pessoas me perguntam, e aí, você gostou? Eu devolvo a pergunta para a pessoa, e aí, você que acabou de falar, gostou? Você acabou de subir no palco, você acabou de dedicar o seu tempo, você estava lá jogando a sua mensagem, você gostou? Você curtiu? Porque quando eu estou no palco palestrando para as pessoas, e aí você pode dizer, pô, Felipe, você tem um dom, o meu único dom que eu tenho é um cachorro de 40 quilos que está ali do lado. Dom, vem cá. Daqui a pouco ele vem. Se tivesse um brinquedinho aqui, apertava 2 vezes, ele vinha na voadora. O único dom que eu tenho é um cachorro de 40 quilos. Eu era tímido. Eu não sabia fazer amigo. Eu andava olhando para o chão. Eu gaguejava. Eu falava muito rápido. Na hora em que eu ia conversar com as pessoas, eu ficava com medo de ser julgado. Tímido. Vivia numa prisão. Então, na hora que você treina esses 3 perdões, você olha para a pessoa e você fala assim, ó, é como se você não vai falar isso de verdade, né? Mas é como se você chegasse na frente da plateia. Se você vai falar em público, faz isso agora. Fecha o olho, olha pra galera e fala assim, pessoal, é o seguinte. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. E por isso, se eu cometer algum erro durante o meu discurso, durante a minha fala, durante a minha apresentação, eu me perdoo. Porque eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu consigo fazer hoje, eu vou fazer mais amanhã. Por isso, eu me perdoo. Eu não sou o meu juiz. Olha pra galera, bota o dedo na cara deles e fala assim, se você me julgar, eu te perdoo. Porque o seu julgamento é seu, não é meu. Cada um me traz aquilo que tem, então eu te perdoo. Algumas pessoas vão me dar gentileza e vão perceber que talvez eu esteja um pouquinho nervoso. Outras pessoas vão rir do meu nervosismo. E uma pessoa que ri da outra, enquanto a outra está passando por dificuldade, é uma pessoa que não tem muita coisa boa aqui dentro. Por isso eu te perdoo e decido sentir pena de você e não raiva. Entendeu? Por isso eu te perdoo. Se você me julgar, eu não sou o seu juiz e eu não mereço guardar rancor de você. E a sua opinião não muda nada a minha vida. Eu vou fazer a minha melhor apresentação e acabou. Eu me perdoo, eu te perdoo. E o terceiro item, por favor, me perdoe. Quando você pede desculpas, é como se você falasse assim, olha, desculpa se eu errar, mas eu vou fazer o meu melhor. Combinado? Combinado. E aí você sente, no fundo do seu coração, que você entende que é da natureza humana julgar. E que as pessoas precisam te julgar. E quando alguém te julga, eu julgava todo mundo, julgava quem era rico como uma pessoa que roubou, olha que louco. Quem ia pra academia, que só tomava bomba, não tinha nada na cabeça. Quem era inteligente, estudava, era porque teve sorte de nascer com QI alto. Quem falava em público é porque era metido.
quem tinha amigos era porque era falso. Olha que ridículo, a gente julga o mundo para se proteger. Sério. Então, é da natureza humana julgar, e quando você treina o perdão, eu me perdoo, eu te perdoo, por favor, me perdoe. Você tem a liberdade de ser você e não se preocupar com seus erros. E aí você vai praticar. Você vai falar. Mas antes eu peço que você vivencie mentalmente várias e várias vezes. Na aula que eu te falei, que eu vou colocar o link aqui embaixo para você clicar, se inscrever, sobre como dominar a timidez e o medo de ser julgado, você vai aprender algumas estratégias mais profundas. Mas esse passo a passo que eu estou te dando, que é o treinamento das 3 formas de perdão, interno, externo, pedir desculpas, se sentir desculpado, sabe? Como se as pessoas falassem, tá tudo bem, você pode errar. Porque a gente vai sendo julgado ao longo da vida, né? E a gente vai, se você não aprende a usar esses 3 tipos de perdão, ao longo da vida você vai tentando evitar o julgamento. É impossível você evitar o julgamento. É impossível, não tem como você evitar o julgamento. Porque se você sobe no palco, as pessoas te julgam que você é exibido. Se você não sobe no palco, as pessoas vão te julgar que você é covarde. Não tem como você não ser julgado. É impossível. E aí, na hora que você treina mentalmente várias vezes, fecha os olhos e vivencia o passo a passo, a sua mente, ela acaba se acostumando com aquilo porque não é uma coisa mais banal, sabe? Não é uma coisa mais rara, é uma coisa normal, é uma coisa que acontece sempre porque você está treinando aqui várias vezes. Então, se você tem uma semana para falar em público, treina 5 vezes, assim, fecha o olhinho, imagina você chegar ao local do evento, vai lá, fala, olha para as pessoas, usa os 3 perdões, treina os 3 perdões. Na hora que você visualizar alguém com cara feia, você fala, aquele cara está com dor de barriga. Na hora que alguém levantar e for embora, você fala, dor de barriga apertou. Na hora que você visualizar alguém fazendo assim com você ou não, ou levantando a mão para intervir, você vai chegar para a pessoa e você vai dizer, por favor, me perdoe, mas quem está falando sou eu. E o seu julgamento não me define. E aí é onde vem o mantra da autovalorização. Isso a gente vai ver com profundidade na nossa aula, que o link está aqui embaixo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Eu sou o dono da régua que me mede. Eu me valorizo. Mesmo que você não me valorize, eu me valorizo. Eu valorizo a minha história. Eu valorizo os meus erros. Porque errar é humano. E se eu errei é porque eu tentei. Eu posso aprender coisas com meus erros muito mais legais do que com meus acertos. E na hora que eu erro, eu posso evoluir. Eu não me envergonho dos meus erros. Os meus erros não me definem. Eu sou o dono da régua que me mede. Não é a opinião das outras pessoas que me mede. E quando você treina isso várias vezes mentalmente, aí você vai enfrentar verdadeiramente. E aí você vai da faixa branca, azul, roxa, marrom e preto. E talvez na hora que você desça do palco, talvez no momento em que você pare a sua fala, você vai olhar para trás e você vai falar assim, caramba, eu errei tanto, mas eu me perdoo porque eu errei, porque errar é humano. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Eu perdoo alguém que deu risada, porque talvez alguém dê risada, talvez alguém levante a mão e aponte um erro seu. Já aconteceu em várias palestras minhas. Alguém levantar a mão e no meio da palestra a pessoa perguntar quando você vai começar com o conteúdo. E eu olhei para o sujeito e falei, quando você vai começar a prestar atenção no que eu estou falando? E a galera... E eu aqui, ó... E o cachorro latiu, e o dono latiu. Vem cá, rapaz, que baveza é essa? Você tá aí, ó. Eu te perdoo que você latiu, por favor, me perdoe. Vem cá, Dom. Vem cá, safado. Vem cá. Chega aqui, dá oi pra galera aqui do perdão. Vem. Não? Sem vergonha. Então, na hora que você... Isso precisa deixar de ser uma barreira na sua vida. Fechar esse vídeo aqui com a dica mais importante dele. Presta bem atenção. Você precisa ser uma pessoa caçadora, que vai pra guerra na vida e não se sente ameaçado, que nada te intimide, que a opinião das outras pessoas não te intimide. Eu sei que às vezes você se sente intimidado quando alguém te faz uma pergunta. Uma vez na palestra eu cheguei para alguém e perguntei assim, o que você vai ser da vida? Qual o seu maior sonho? A pessoa ficou com o rosto, sabe, vermelho, e ela falou, vou ser delegado. Eu falei, porra, eu falar com você te intimida? Te ameaça? Você vai ser delegado, rapaz. Você sabe o que é que você vai encontrar quando você for delegado? Coisas muito mais ameaçadoras do que uma simples pergunta de alguém que não paga suas contas. Ela falou, é verdade. A gente se sente ameaçado quando a gente faz uma pergunta
Um professor, a gente se sente ameaçado quando a nossa família pergunta da vida da gente. A gente se sente ameaçado com o julgamento de pessoas que você nunca viu na vida e nem vai ver depois, sabe? De pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E você está preocupado com o julgamento dessas pessoas. Para prestar atenção na vida que você está vivendo. É por isso que com tanta alegria, com tanto orgulho, eu vou fazer essa aula, que o link está aqui, sobre como dominar a timidez e o medo de ser julgado, porque é algo que te empobrece de uma forma ampla. Uma pessoa que vive uma vida onde a timidez e o medo de ser julgado te trava, é uma pessoa que vive numa prisão, num cárcere, onde você não tem o direito de fazer as suas escolhas, onde você não tem o direito de ser você, onde você está sempre preocupado, você tem medo de dizer não para as outras pessoas e você acaba dizendo não para si mesmo. Você fica angustiado, você olha para os seus erros com vergonha, com tristeza, para as suas reprovações, para os seus insucessos, para os seus prejuízos, para a perda de tempo, com culpa, mas de uma forma ainda mais pesada por conta da opinião das outras pessoas. E aí você começa a se isolar na vida. E é com muito amor, com muito carinho, com muita alegria que eu vou fazer essa aula incrível. Vai ser uma aula incrível. Clica aqui agora e se inscreve. Como dominar a timidez e o medo de ser julgado. E se você conhece alguém que precisa aprender a dominar a timidez e o medo de ser julgado, eu vou te falar. É muito raro que você não conheça alguém. Eu vou te pedir uma coisa que não vai demandar nem um minuto do seu tempo, que é pegar o link que está aqui embaixo e passar para essa pessoa. Pega o link que está aqui embaixo, tá? E passa para essas pessoas que você conhece, porque isso vai ajudar muito elas a sair desse cárcere, dessa prisão, do medo da opinião das outras pessoas. E é uma vida muito mais leve, muito melhor, muito mais feliz. Quando você aprende a falar em público, quando você aprende a se expressar, as pessoas te veem de uma forma diferente, você se vê de uma forma diferente, nada mais te ameaça, sabia? Você não se sente mais ameaçado com a opinião dos outros, você nunca mais vai cogitar a opinião do outro, e isso é muito, muito, muito incrível, porque você vai conseguir criar uma capacidade de ouvir mais as outras pessoas. Olha que legal! Se eu não me preocupo com a sua opinião, se ela não me define, eu não me abalo com ela, eu consigo ouvir ela, botar ela aqui na palma da minha mão, tirar a parte boa e a parte que não é, eu agradeço, está tudo bem. Você vai crescer mais na vida, você vai viver uma vida de mais sucesso, mais prosperidade, onde as pessoas vão conseguir conhecer você. Muita gente não sabe quem você é, e as pessoas só vão entender quem você é e o que você tem para trazer para esse universo quando você abrir a boca e falar. Você tem o direito de ser você. Você não precisa ser perfeito. Não se compare com ninguém. Quantas vezes eu não fui palestrar e ao final da palestra, o sujeito chegou para mim e falou assim: e agora, Felipe, como é que eu palestro? Você deu um show no palco. Eu falei: cara, palestre feliz. Concentre-se na sua palestra. Viva a sua vida, a sua jornada. Eu modelo muito o Usain Bolt, que está aqui, ó, a minha trilha aqui, ó, a minha raia. Eu vou correr aqui, no meu caminho. Talvez eu olhe para o outro do lado, né, na reta final, só para dizer, bora, pô. Talvez eu assista depois a corrida para aprender, para crescer. Mas se tem alguém que fala mais legal que você, admire a pessoa, modele a pessoa, se inspire. Modelar não é copiar, sabe? E entenda que você vai ser julgado, não tem como ser. Mas viver uma vida onde você não se expõe, onde você se isola das outras pessoas, é uma vida infeliz, é uma vida triste, é uma vida pobre. Pobre da alegria de viver, pobre dos relacionamentos, que são os maiores diamantes que a gente tem na vida, para tudo. Sucesso, prosperidade, felicidade, amor, tudo. E eu quero que você experimente isso na prática. Então, clica aqui agora, garanta já a sua vaga, faça sua inscrição nessa aula gratuita sobre como vencer a timidez e o medo de ser julgado. Eu quero treinar a sua mente para que você chegue na faixa preta da autoconfiança, do perdão, do amor, da alegria de ser quem você é. Imperfeito, mas cada vez melhor. E quando você descobrir isso, eu tenho certeza, tá? Que a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo não tem ideia do que eu estou falando. Você vai viver isso nessa aula. Se você gostou da aula, deixe seu joinha, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seus comentários com as suas coisas que você concorda, que você discorda, eu não sou dono da verdade, tá? Com as suas perguntas também, deixa aqui as suas perguntas, compartilhe o vídeo com os amigos,
porque isso me ajuda muito na minha missão e vai ajudar muitas pessoas também, beleza? E pode escrever as suas dúvidas aqui nos comentários, porque elas são muito bem-vindas. É baseado nas dúvidas que eu recebo que eu crio os meus próximos vídeos, tá? E a gente se vê na nossa aula. Um abraço para você. Valeu!